Olá, bem-vindos ao nosso Pod Café. Galinho, fé. Cafezinho bom, friozinho bom? Tá bom, tá tudo bom. Tá tudo bom. Hoje tá tudo ótimo. ótimo. Tá ótima. Tá ótimo também. Fer, eu já vou logo pra apresentação, porque o currículo é longo. Então, pra gente agilizar essa apresentação, que eu tô ansiosa pra fazer esse bate-papo hoje. É isso aí, vamos otimizar o tempo. Vamos lá? Me permitam... Vai ter que ler, vai ter que ler, gente. O currículo aqui é quase uma ficha corrida. Ela é licenciada e bacharelada em Ciências Biológicas pela Unesp, de Botucatu, né? É mestra em Agronomia, Horticultura pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências de Botucatu, também na Unesp, né? Vai. Atualmente ela realiza pós-doutorado na Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz e é pesquisadora em projeto coordenado pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, APTA, realizando estudos para programação de espécies nativas raras e ou ameaçadas de extinção. Caramba. Então tá, vou pra parte mais leve. Para dar uma quebrada. Quebrada. Bom, ela é casada, tem 2 gatinhas, que é a Kit Kat e a Meia-Noite. A Nina, que é a cachorrinha. Corintiana. Umbandista. E, por último, não menos importante, é filha de Iemanjá com Oxóssi. A nossa convidada de hoje, Ana Paula. Muito obrigada por me receberem. Uma super apresentação, hein? Eu adorei o convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Ai, que bom, Ana. A honra é nossa. Tudo isso para conversar, pra gente... Super papo. Aí, nossa, total. É um assunto... A gente tava conversando ontem, né, Fer? É um assunto super diferente. Diferente no sentido, assim, de... Ele não é tão acessível às pessoas que deveria ser, mas é tão profundo, né? E é tão importante, e a gente vai entrar num assunto que é a parte de pesquisa, de ciência, né? Do Brasil em si, que as pessoas não têm noção do valor, né? E do trabalho desses pesquisadores, desses cientistas. Não, enfim. é super importante trazer isso, né? Pois a gente ficou super feliz ontem, né? A gente tava fazendo o nosso briefing, né, Fer? E a gente falou, nossa, esse assunto vai ser muito legal. Porque claro, todos os assuntos são importantes, mas quando a gente traz algo que para geral, né? Para acesso à rede social aí para todo mundo... a gente fica com o coraçãozinho aquecido, né? De potencializar esse assunto aí pro pessoal. E a Ana tá super representando essa classe. E aí a gente já vai pra pergunta que a gente tá querendo saber como a Ana virou uma pesquisadora. Da onde a Ana... Como que ela começa? Essa paixão por plantas. A gente já o assunto é planta. Como surgiu? Mas esse dom mesmo, né? Esse querer e aí da faculdade, da adolescência, da onde surgiu? Onde foi o estalo? É isso que eu quero. Tem alguma inspiração? Isso aí. Uma inspiração muito grande acerca de valorização, assim... da natureza, de todos os tipos de seres vivos, acabou vindo muito da minha mãe em especial. E quando eu era pequena, ela colocou a gente em escolas de antroposofia, algumas filosofias assim de educação, que tem muito a ver também com essa eu não entendo de antroposofia, não é a minha área, mas de valorização. Antroposofia é uma vertente educacional, se eu não me engano, que tem muito a ver com o ser humano valorizar o ambiente, valorizar as pequenas coisas, tem a ver com uma educação mais prática. Só que assim, isso daí, eu era muito pequena, né? E assim, eu não me lembro, foram coisas que a minha mãe foi me passando. Só que a minha mãe, ela é uma pessoa que nasceu no interior de São Paulo, numa cidade pequenininha chamada Bofete. Vocês já ouviram falar? Já. Perto de Avaré, quando você vai para Avaré, você na passa... Castelo, sentido Isso, Botucatu, Bauru, para aqueles lados, interior Isso paulista. mesmo. E ela cresceu nesse ambiente, ela cresceu em sítio.
Quando ela se casou com meu pai, ela foi para São Paulo. As 3 filhas dela nasceram em São Paulo. E quando eu tinha uns 13 anos, a gente se mudou para a cidade dela. Também eu passei minha adolescência lá, uma cidade bem calma. Uma cidade muito boa para adolescente, porque não era tão perigosa na época, assim, né? Muito viver na rua, liberdade, né? tem essa questão de liberdade. Só que a minha família, por parte de mãe, é uma família que sempre viveu nessas cidades pequenas. Interior, assim, a maioria deles, né? Então, aquela cultura da roça era uma coisa que já era passada de pai para filhos. Minha mãe, ela canta moda de viola, assim, com o meu tio. Nossa, que legal. Eles são bem conhecidos ali na cidade, na região, participaram de alguns programas de coisa de rádio, de TV. Nossa, qual é o nome da mãe? Minha mãe chama Ana Maria da Silva. E Ana meu tio Maria. chama Francisco, meu tio Que Chico. legal. Então, assim, sempre teve... Isso foi um pouco de berço. A parte de estudo, eu tive pessoas que me patrocinaram na adolescência, principalmente, assim. Eu tenho uma tia e um tio que, infelizmente, já faleceu. A minha tia Mirtz e meu tio Cícero, que quando a gente era pequeno, eles eram os tios dos rolês culturais. Então, assim, a gente morava em São Paulo. Então, assim, olha, eu era adolescente. Vamos colocar uns 13 anos. Eu não conheço nenhum adolescente que com 13 anos foi assistir Cats no teatro. Sabe, Nossa, assim... Maravilhoso, por sinal. Produções grandes, assim, de coisa de Broadway que veio para São Paulo. Era Pinacoteca no final de semana. Era o Museu de Ciências que tem lá em São Paulo. Então, MASP, sabe? O clube, assim, para ter um pouco de contato com a natureza e tal. E ela sempre foi aquela que tinha que dar livro, que dá jogo, entendeu? O meu primo Lucas também é um irmão pra mim, a gente cresceu muito grudado. Ele também sempre foi muito desse rolê, assim, tudo muito mental, assim, sabe? De um estímulo mental, intelectual forte, assim. E quando eu cheguei... Em contato com pessoas, né? Com o meio ambiente. Eu tive pessoas, sim. Não com eu tive pessoas que computador. estimularam os dois lados, sabe? Então, eu tive pessoas que me estimularam tanto esse contato quanto essa valorização, desde os pequenos seres até os grandes, né? Que são mais evidentes, que a gente acaba prestando mais atenção. Um monte de gente acha lindo baleia, mas ninguém acha lindo a pobre da lesminha ali, que tá ali fazendo o papel dela dentro do contexto ecológico, você entende? E isso é coisa de biólogo, assim, de gostar de tudo que eu tenho. Nossa, que protozoário lindo que eu tô vendo aqui, né, sabe? Uma coisa assim. Tem bicho, a gente fazendo, pra que serve esse bicho, gente? Fala pra mim. A gente sabe, mas assim... A gente sabe que ele tem alguma função, mas não faz parte do meu dia a dia, né? Isso daí assim, é uma do meu pergunta bem conhecimento. comum. E esses meus tios, eles... Quando eu tava no colegial, eu era... a menina meio nerd, assim, que era representante de sala e tal. E, na época, a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, que é a Unesp, que ela tem muitos campi, né? O campus em Botucatu e muitas cidades do interior de São Paulo. Ela estava oferecendo, tinha um programa, que todos os terceiros colegiais de escolas estaduais estavam recebendo isenções da taxa do vestibular. Então, foi dado um para cada terceiro colegial. Daí, eu estava numa aula um dia e falaram, nossa, Ana, estão te chamando lá na coordenação. E daí, todo mundo... aquele negócio assim, nossa, o que será que ela fez? Daí, eu tinha ido bem no Enem, né? Eu tinha tido uma nota muito boa na redação do Enem. O coordenador na época chegou e falou que eu tinha ganho essa isenção e eu fui prestar o vestibular na Unesp. Para quem não viveu, eu até cheguei a estudar em um outro momento da minha vida numa escola particular, mas eu era muito pequena. Então, para quem não viveu o ambiente de escola particular, eu cheguei... Vocês já passaram perto de alguns lugares em época de vestibular? Assim, que tem aquele monte de molecada na rua, todos os cursinhos estão entregando brinde, são os professores dando show, chega com um carro de som, chega com um monte de coisa, tanto na entrada quanto na saída. E era uma coisa muito diferente. Na minha época, não se falava quase de vestibular, pelo menos não onde eu estava. Era uma coisa assim... E a Unesp ali, ela é a faculdade de medicina. Então, você tem um hospital, escola ali, que o pessoal faz residência, faz tudo. Então, a Unesp, para todo mundo, na minha época ali da região, era um hospital. Eu fui descobrir que era uma faculdade depois. Porque naquela época não tinha internet direito. Então não existia rede social, era outros tempos, outro tipo de comunicação, a informação viajava de uma forma muito mais lenta. E assim, era mais de um dia, eu fui fazer e a minha nota foi ruim, perto da nota de corte. Foi metade da nota de corte que eu precisava.
Mas quando eu vi tudo aquilo, eu falei assim, meu Deus, era um mundo assim que se descortinou pra mim. Eu falei assim, agora eu quero. Uhum. E a minha tia se propôs. Ela falou assim, eu pago o cursinho pra você. A priori ia ser só um ano, caso eu conseguisse passar, mas ela acabou pagando um segundo ano. E eu prestei, nos 2 anos eu prestei biologia na Unesp, porque era uma disciplina que eu sempre gostei, tive bons professores no ensino médio. E no ano que eu passei em biologia na Unesp, eu passei também em história na USP. Aquela pessoa super bem direcionada, né? Que só tem um foco na vida. Eu gostava muito também no cursinho, as aulas de história do cursinho geralmente são muito boas, os professores são muito apaixonados pelos que eles fazem, eles contagiam muito. E história em si eu acho uma coisa bem interessante. Eu acabei ficando em Botucatu, fiquei 10 anos mais ou menos morando em Botucatu, porque eu fiz a graduação na licenciatura, fiz um reingresso em que você faz somente as disciplinas que são diferentes da grade, e eu já estava adiantando umas como aluna especial, tirei o bacharelado, e aí eu fui fazer mestrado. O mestrado, na época eu estava fazendo um estágio na Embrapa de Jaguariúna, que é a Embrapa Meio Ambiente, com vários biólogos, vários pesquisadores agrônomos lá, muito legal. E uma pessoa que me orientava na época, o Ricardo, ele falou, olha, eu conheço um professor lá da agronomia, porque a Embrapa é uma empresa de pesquisa federal, só que agrícola, né? De pesquisa agrícola. Então, ele falou, olha, eu conheço pessoal da agronomia, você quer prestar um mestrado lá? E a gente foi, que eu fui orientada daí na Faculdade de Ciências Agronômicas pelo Felipe Jardim Bonfim, que é um professor da agronomia lá, e foi quando eu vim a me aproximar mais do tema de plantas medicinais. Eu já falei, às vezes, com algumas pessoas do meu círculo social sobre esse tema. É um tema que eu gosto bastante. Eu vim a pesquisar uma planta que o nome popular dela, um dos nomes populares dela é erva baleeira, uma planta, é um arbusto alto, grande, assim. Esse foi sua tese do mestrado? Essa foi a dissertação. A dissertação do mestrado. Tá. Eu fui avaliar, tinha uma empresa que era parceira na época, e eu fui avaliar acessos. O que seriam acessos? Seriam materiais genéticos. Eu tenho materiais genéticos que eu trouxe semente lá do Nordeste, plantei aqui. Daí do lado, eu trouxe um lá do sul, do sudeste aqui, e plantei aqui. Ou seja, esses materiais, as plantas que deram origem a ela têm histórias ambientais diferentes, né, de seleção natural diferente. Então, elas podem ter, sim, uma genética diferenciada uma da outra, ao ponto de influenciar na parte medicinal. Mesmo estando plantadas no mesmo local. Entendeu? Entendi. Porque a genética é uma coisa muito mesmo complexa. Sendo a mesma planta. A mesma planta. E a semente sendo de lá da original dela. Isso, ela sendo plantada num outro ambiente, com outras condições, ela pode se adequar e ter novas propriedades diferentes da original. Ou seja, o ambiente corrompe no bom sentido tudo, ele modula, né? Ele acaba modulando. Porque assim, pra gente, esses compostos, eles têm ações medicinais, benéficas, comerciais. Pra planta, é o metabolismo dela se adequando. Você entende? Respondendo. Então, assim, tem um período de estiagem. Isso vai influenciar. Tem um período de muita chuva. Isso vai influenciar. Existem até estudos, vamos por assim, se a gente simular um ataque ou colocar alguns insetos para atacar aquela planta, que vão comer aquela planta, a herbivoria, também influencia na composição. É claro que, assim, nada é preto no branco. Às vezes influencia muito, a hora que você roda uma estatística, a diferença não é significativa, mas, assim, é meio que uma caixinha de surpresas. Então, quando a pessoa se propôs a que eu estudasse, eu fui trabalhar com o óleo essencial dessa planta, que é o primeiro fitoterápico que foi registrado no Brasil, por uma farmacêutica grande. Anti-inflamatório, né? Isso, um anti-inflamatório de uso tópico, que você, no caso, como se fosse uma pomada, tipo uns outros que a gente tem famosos, assim. E que, assim, só que eu nunca achei esse medicamento nas prateleiras, assim. Um outro nome popular da planta é Maria Milagreira, porque o efeito dela como anti-inflamatório de uso tópico para analgesia, quando a pessoa tem uma contusão, assim, tipo, jogando bola, caiu, machucou, ficou roxo, é muito bom. A erva baleeira é muito boa para isso. Então, eu fui verificar que, no fim das contas, que mesmo estando na mesma cidade, mesmo estando bem próximos, assim, elas não... E se a mesma espécie teve diferença na composição. E uma diferença, vamos dizer assim, positiva de aumento de potência? Ou apenas não? diferente, Ou né? só diferente mesmo?
Quando a gente fala em óleos essenciais, pelo menos no caso da erva baleeira, a gente tem algumas substâncias que a gente rastreia. Vamos supor, os principais compostos anti-inflamatórios presentes no óleo, que já tem ação anti-inflamatória comprovada, são o alfa-moleno, alfa-carfileno, não sei, vai falando. E a intensidade, quando a gente analisa, coloca esse óleo essencial num cromatógrafo, que é um aparelho que ele vai dar picos de cada substância. É assim que eu vejo a quantidade. Do alfa-moleno, que é um dos principais, tem muito, tem pouco. Mas é uma sopa de letrinhas ali de compostos. A gente rastreia alguns deles, que são os que a indústria farmacêutica muitas vezes tá ali se utilizando como referência de padrão de qualidade. Você entende? Tá. Mas a gente, dentro da parte de óleos essenciais, existe muitas vezes uma ação sinérgica. Então, às vezes eu tenho, vamos supor, 15% do óleo com composto A, que é super famoso por aquela ação anti-inflamatória. Mas eu tenho ali uns 8%, 5% de outro que age conjuntamente para o efeito. Então, às vezes, quando você está pesquisando um extrato, um óleo de uma planta medicinal, o pessoal testa para saber assim, e se eu usar só o substancial 1? Funciona? Se funciona, eu posso sintetizar ela, em vez de depender da produção de uma planta, que tem toda uma variação ambiental, que vai variar na composição do que está naquela folha. Às vezes as pessoas tentam fazer isso. Aí você consegue extrair só aquela... A gente consegue isolar, se for preciso. Isolar? A gente consegue. Só que tanto industrialmente, a indústria faz isso, como também a parte de bancada. Vamos supor assim, eu quero isolar, fazer uma mistura só desse composto, porque existem diferentes tipos de análise. E a hora que eu vou confirmar, falar assim, olha, essa substância aqui que eu encontrei, às vezes é interessante você mostrar uma ressonância da molécula, em vez de só uma cromatografia, que era o que eu fiz, entende? Porque cada aparelho ele entrega um tipo de informação diferente. Então, como você está mexendo com saúde, é muito bom, é imprescindível que você tenha o máximo de certeza possível que aquilo que você está falando realmente está ali daquela forma que é esperado. Então... Agora, Ana, isso que eu ia falar. A erva baleeira, especificamente, ela já é comprovada cientificamente, então, né? Sim, porque hoje a gente vive num meio que o pessoal gosta muito. Até pelo que você comentou a fala lá atrás. As pessoas que moram até hoje na roça, esse tipo de coisa... Eles utilizam, são conhecedores de, nossa, quantidade de plantas absurdas, assim. Não tem o estudo... Sim. Mas tem a convivência ali com a planta. Mas sabe que aquela ali faz o efeito disso. Aquela exatamente. Lá, né, tem os vidrinhos com álcool lá, que põe... Garrafada. Garrafada, Sim. Então, essa especificamente tem a comprovação científica. Sim. Tanto que ela é muito... O óleo dela é muito absorvido por essa empresa farmacêutica que produz esse medicamento. Agora tem spray e pomada desse medicamento, né? Desse fitoterápico. Realmente tem, assim. Mas não é para tudo que se tem. Como eu já conversei anteriormente, né? Com outras pessoas, com vocês. É um tema que acaba sendo recorrente. Tem até algumas disciplinas, algumas linhas de pesquisa que vão exatamente no sentido que vocês falam. A pesquisa in loco, com uma população ribeirinha, com uma população indígena, uma população de um quilombo, em que, através da permissão dessa população e dessa população dando suporte para a universidade, para o instituto que está fazendo essa pesquisa, se faz um levantamento, muitas vezes, das plantas que são utilizadas para fins medicinais, e muitas vezes é possível fazer um estudo, né, químico do óleo, do extrato. Não, eles fazem a partir da raiz, eles fazem a partir do fruto, eles fazem a partir da folha. Então, e essas linhas, tem a etnobotânica, que ela é esse estudo da comunidade, do que essas comunidades usam, e a etnofarmacologia, que daí já vai bem para a parte química mesmo. O pessoal da etnobotânica, eu fiz uma disciplina de etnobotânica pela pós-graduação, que eu fui ficar 15 dias, acho que foi 15, 17, no Acre, numa reserva extrativista do Chico Mendes, lá. E assim, a gente vai até Rio Branco, aí desce do avião, aí pega um ônibus, depois pega um caminhão, tipo meio pau de arara. Aí, tipo, anda numa estrada sem asfalto, sem postes, sem nada, até que a gente conseguir, naquela época, né, faz muitos anos isso, até que a gente conseguiu chegar na Resex. A gente foi super bem recebido. O professor que me levou, o professor Lin Xiaomin, ele levou a nossa sala, né?
inteira de pós-graduação, né? Todos que puderam participar da disciplina. E a gente ficou lá, dormindo em rede com eles. Vivendo a vida deles. Eles não tinham saneamento básico na época. Geladeira, muitas vezes, era na base de gerador mesmo, que eles tinham. Não pegava celular, era uma coisa maravilhosa, assim, na época. Mas foi uma experiência muito enriquecedora mesmo. O pessoal lá recebeu a gente muito bem. A gente fizemos expedições para conhecer as castanheiras, porque eles viviam da castanha e da borracha. A gente tirou látex, né, da seringueira, a gente quebrou castanha com eles e a gente ia pro meio do mato. E era muito fantástico, porque eles estão acostumados com umas coisas, né? Eles falaram assim, não, tá bom, você sabe subir em árvore? Oi? Eu falei, nossa, não muito. Ele falou, então, é porque aqui tem queixada. Eu falei assim, tá, mas o que é o queixada? Não, ele é tipo um porco do mato, só que ele come carne e ele ataca as pessoas. Meu Deus, eu não sei. Ele falou assim, mas na hora você aprende, fica tranquila. O desespero, você sobe até em... Foi exatamente claro que eu vou aprender, né? Ou meu Deus do céu. Liga alguém da faculdade se formando minha mãe, então. Queixada demorosa. Não, mas foi uma experiência muito boa, assim, gente, muito boa mesmo. Que loucura. E tem a ver também, a gente fez o levantamento botânico de umas parcelas, a gente traçou umas Parcelas de plantas que eles trabalhavam, que eles consumiam, para que eles consumiam. Inclusive, a gente teve um livro publicado sobre essa experiência. Depois eu posso até presentear vocês com o livro, eu tenho cópia em casa. O professor Lin Xiaomin coordenou essa publicação sobre isso. Cada um apresentou o trabalho que conseguiu realizar dentro desse período, né? A gente voltou, trabalhou os dados, apresentou, a gente compilou tudo. E é bem isso que você está falando, tipo, essa comunidade que tem um conhecimento milenar a respeito. Sim. O que eles fazem? Como eles se viram nesses lugares? Não onde tem vivem, posto de saúde. Como não se tem reproduzem, saúde. como, né? Entendeu? Globo Repórter, né? Exatamente. Como vivem, como se reproduzem, exatamente. O que comem. Só que daí, essa parte das plantas medicinais é uma parte que eu brinco com o pessoal, que hoje em dia eu não estou trabalhando mais nessa área, mas eu fiz meu doutorado também com planta medicinal. Uma planta que é vulgarmente conhecida como arnica de Minas. Nossa, arnica é conhecida. Então, muito provavelmente essa você não conhece. Não é essa, tá vendo? Porque os nomes, né? A arnica é um grupo de plantas. Olha. É um grupo de plantas. E assim, é muito engraçado, porque nome popular é uma coisa que a farmácia vende, né? Sim, mas existe também medicamentos e produtos à base de arnica montana, que até onde eu sei não é uma planta brasileira. Até onde eu sei é uma planta europeia. Posso estar enganada, mas até onde eu sei que é a que mais se encontra em farmácias, assim, já pronto. Mas a gente tem essas plantas, no caso, elas estavam ameaçadas de extinção na época que a gente estava trabalhando, assim, tinha um certo nível de ameaça, porque ninguém conseguia produzir essas plantas. E essas plantas, elas são endêmicas, significa que elas só ocorrem numa região muito restrita. E as pessoas que usam, na época também acho que faltava um pouco de conscientização sobre o assunto, a pessoa pega, arranca a planta pela raiz e leva embora para casa, e quebra, e põe nas garrafas, e dá para os vizinhos, faz esse tipo de coisa. O pessoal usava para curar ferida de vaca, para curar inflamação em vaca, usava em si, usava na criação. Tinha até um pessoal que bebia. Eu não recomendo, assim, você tomar nada que você, tipo assim, não é porque você usa na pele que você pode ingerir, e não é porque você acha que é a planta que falaram para você necessariamente Nome popular, tem muitos nomes populares que são muito parecidos, ou até o mesmo. No norte a planta mariazinha, no sul tem outra planta chamada mariazinha. Então, se essas pessoas se encontram, eu uso para tal coisa, boto na cachaça e bebo quando eu tô resfriado. Só que às vezes uma planta ela pode ser tóxica, né? Ela pode ser tóxica já na pele, ela pode ser tóxica ingerindo. Então, trabalhar com plantas medicinais. Fora de uma prescrição médica, que hoje em dia você tem médicos que são capacitados para fitoterapia, mas ainda é um número que precisa melhorar para todo mundo poder ter acesso a isso de forma segura. Se não for por prescrição, se não for uma coisa que já veio pronta de uma fábrica, as pessoas têm que ter cuidado. Porque a gente brinca que a planta seca, quando ela está muito seca, ela está tudo marrom, se você quebrar ali, virar aquele pozinho, você não sabe o que é. Você bota um saquinho do lado do outro, mistura, esqueceu. Você não é muito... Então, assim, para você comprar um gato por lebre, às vezes... comercializar isso aí. Exatamente.
sem um tipo de controle de qualidade e procedência, a planta, quando ela está sendo armazenada, ela pode ter sido exposta a alguma umidade e ter proliferado algum tipo de fungo. Aí a pessoa vai lá e faz o chá da folha com fungo junto. E às vezes não é uma coisa que está evidente. Às vezes o fungo passou ali, deu uma secada, o fungo não saiu dali. Ele tá aqueles restos mortais, né? Do fungo tá ali e a pessoa tá consumindo. Então, quando vem de uma indústria, se entende que existe um certo controle que muitas vezes em banquinhas de raizeiro, banquinhas de produtos naturais, às vezes a pessoa que está vendendo, ela até tentou achar alguma coisa de boa procedência, mas ela não é especialista no assunto, entendeu? Então, o industrializado acaba sendo mais seguro. Não estou falando que não pode usar nada, mas as pessoas têm que ter um senso crítico, origem, entendeu? Sim. Agora, hoje em dia, trazendo para o que você faz hoje você tem um trabalho de ajudar a tirar algumas espécies de extinção, é isso? A gente faz parte de um convênio, né, com a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que é a APTA. Ela tem um convênio com a Vale, né, e a Vale, ela tem nessa parceria, a gente está desenvolvendo protocolos laboratoriais para a gente propagar essas plantas, que seria produzir elas de alguma forma para que a gente vá gerando qualidade e diversidade genética, ou tipo assim, não é... Eles me trazem uma, eu clono, um monte de cloninho daquela e a gente volta. A gente está tentando fazer isso com diversidade genética para favorecer, para ajudar essas plantas a terem chance de sobreviver no ambiente. Por que eu falo também dessa diversidade genética? Porque quando você tem uma matriz, um clone, e você fala assim, eu vou fazer 100 mil a partir de uma planta. Não estou falando que é possível, tá? Estou dando um exemplo esdrúxulo. Se essa planta, a genética dela não responde bem a algo que está no ambiente, se elas são clones... Você vai produzir um monte com a mesma deficiência. Com a mesma deficiência. A diversidade genética, ela faz com que essas plantas, elas tenham cargas genéticas parecido, mas não é exatamente igual. De forma que essa pequena variação, às vezes você tem indivíduos que estão mais aptos a sobreviver em algumas condições e que vão ser capazes de propagar a espécie no decorrer da história evolutiva dela, sabe? Então, a gente está fazendo isso. A gente está tentando produzir, a gente está produzindo com uma diversidade genética espécies que estão hoje ou são raras, que existe isso também da espécie simplesmente ser rara, ou elas estão ameaçadas. E essas espécies elas vão ser reintroduzidas em locais de ocorrência ou locais em que se detecte ali que é possível, que é viável, que ecologicamente faz sentido elas serem reintroduzidas, sabe? A gente está trabalhando com 10 espécies e eu brinco que eu estou realizando o sonho de adolescente, porque quando... Muito antes, a gente falou um pouco do meu vestibular, do meu processo, muito antes de eu pensar no vestibular, quem que não viu aqui, a gente brincou do Globo Repórter, ou de qualquer jornal, que os cientistas da universidade tal, e daí um cientista lá com uma máscara, um óculos, e um tubo de ensaio, e um negócio, uma imagem gerada. Acho muito legal. Então, assim, isso sempre me fascinou. Eu acabei indo pro lado das plantas medicinais na minha pós-graduação, é uma área que eu não teria a menor problema de trabalhar de novo. Nesse momento eu não estou trabalhando, só que eu acabou indo para um outro lado que também é um propósito. Além de uma atividade profissional, é um propósito. Porque essas plantas, elas também são endêmicas. Ou seja, lá em Minas Gerais, elas só ocorrem numa área restrita. Então, não é uma coisa assim, se morrer lá em Minas, em São Paulo tem, em Minas tem, ou tem em outros países, como tem algumas plantas que ocorrem. Não, morreu ali, não tem mais para perpetuar o gênese da espécie, acabou a espécie. Então, a gente está lidando com espécies em diferentes graus de ameaça. Tem algumas que são críticas, tem outras que não é tão crítico, mas precisa dessa ação de recomposição mesmo assim, por causa da área que foi explorada anteriormente, então precisa repor. E a gente está desenvolvendo isso via diversas tecnologias. Hoje, por exemplo, a parte do projeto que eu estou lidando é uma parte de produção, tanto in vitro, naqueles meios que parecem uma gelatina, que é um meio de cultura totalmente asséptico, não tem... A gente esteriliza tudo, não tem bactéria, não tem fungo, não tem nada, e é altamente nutritiva, é como se fosse uma gelatina altamente nutritiva para essa planta. E também experimentos já em substrato. Quando eu digo substrato,
vamos dizer vulgarmente terra, mas nem todo substrato é terra. A gente faz em misturas de areia com terra, com fibra de coco, com substratos comerciais que já são usados no setor agrícola, né? Para a gente entender qual é aquele... Eu tenho meio de cultura na cultura in vitro. Qual o meio, que não necessariamente cultura, que eu vou utilizar para essas sementes germinarem e terem os componentes nutricionais, o suporte que elas precisam para se desenvolver ao ponto delas ficarem plantas mais maduras, eu passar para um vaso depois, eu levar para um ambiente menos controlado, porque nessa fase do projeto, a gente brinca que as plantas estão no berçário. Porque Sim. eu controlo... Era isso que eu ia te perguntar, essa adaptação do que vocês dão vida, né, no laboratório, para depois ela se adaptar ao habitat natural dela, no meio da natureza. É que nem os bichinhos, vocês né? estudam o local Sim. para ver se ele vai fornecer a mesma nutrientes necessários para ela poder sobreviver. Isso. A Vocês gente estudam o local depois também, né? O local, a gente já tem, a gente já conhece alguns locais que a gente vai trabalhar. Ecologicamente falando, esses locais já tiveram alguns estudos. Vão surgir outros locais em que a gente vai precisar reintroduzir. São locais nativos da espécie ou não? Ou são locais que vocês estipularam onde tem que ter? Não, a gente não estabelece onde elas ficarão. Tá. Isso não faz parte do nosso processo. O nosso processo no projeto é um processo produtivo de prospecção, de PDI, vamos colocar assim. De prospecção, porque assim, a maioria dessas espécies são plantas que não foram muito trabalhadas. Às vezes a gente brinca que só tem ali o trabalhinho de quem escreveu a espécie. Um dia eu encontrei uma espécie assim, com o desenho da planta, com a planta... Me deu um nome. Sim, os naturalistas, né, os cientistas que nos precederam, eles fizeram isso como um registro de biodiversidade. Então, muitas vezes, você tem pouquíssimos trabalhos. A maioria das coisas que a gente está fazendo é altamente exploratório, porque não tem uma literatura científica para aquela espécie. Você entende? Falar assim, por exemplo, quanto tempo demora para a espécie X germinar? Não tem histórico. Para uma parte delas, não. Tem algumas que a gente encontra, mas para uma parte delas, não. E sobre essa parte essa transição... Nesse primeiro momento, como a gente precisa propagar essas espécies para buscar uma quantidade, uma diversidade genética, a gente está favorecendo o estabelecimento delas, com uma luz o mais adequada possível, com temperatura controlada, com quantidade de horas de luz controlada, porque existe o fator de fotoperíodo, que na natureza, no local que elas ocorrem, é 16 horas... de sol e tantas horas de escuro em tal período do ano, 12, 15, enfim, estou dando um exemplo, né? Isso varia também em função da estação do ano, do local, né? Enfim, várias coisas. Então, eu tenho tudo altamente controlado. Quando eu colocar elas, se eu tirar elas de um ambiente altamente controlado e colocá-las nesse ambiente mais... não é inóspito, porque inóspito não é bem a palavra, mas que é mais difícil para elas, né? Não vai ter ninguém regando, não vai ter ninguém cuidando, ninguém vai aplicar um fungicida se ela pegar um fungo, entendeu? Então, a gente vai rustificando, buscando uma aclimatação dessa planta, que vamos supor, uma hora eu paro de controlar a luz, tô dando um exemplo, tá? Uma hora eu vou colocar ela em vasos e eu vou colocar ela numa casa de vegetação, que é tipo uma estufa, né? Eu não controlo a quantidade de luz lá dentro que entra, entendeu? Muitas vezes eu não controlo a temperatura, né? Lá dentro. Você vai testando, então. Isso, exatamente. Por quê? Porque aos poucos, é como se, vulgarmente falando, a gente fosse desmamando a planta. Sim, sim. Né? Pra gente poder rustificar ela ficar um pouco mais preparada para essa transição. A gente está fazendo essa transição por etapas. Tanto que, provavelmente, mais pro final do projeto, o nosso plano é levar para a região, mas não necessariamente para o local, primeiro. Você leva para aquela região, deve se dar um tempo para essa planta se aclimatar naquela estação do ano, naquela variação climática, naquele período de luz, num local um pouco mais controlado. E a hora que a gente perceber... E em todo esse processo, vai afunilando. Você tem um monte de planta que germina, tem umas que morrem depois de germinar, e tem umas que morrem depois que começa a desenvolver. Então, assim, a produção numa certa quantidade, ela nos ajuda para que a gente consiga entregar no final. Você tem ideia? Isso? Nossa, você quer perguntar agora. Porque a gente ficou falando, né? Eu fiquei pensando, você tem ideia, se você tem ideia mais ou menos, demora, né? Assim, grosseiramente falando, de quanto tempo, desde a criação,
até esse processo de adaptação, assim. Considerando que tem algumas que têm histórico e outras algumas, não. algumas perdas no meio do caminho, enfim. Exatamente. A gente não tem ainda para essas plantas, porque essas plantas nunca foram de interesse comercial. A maioria dos trabalhos, por exemplo, agrícolas, eles têm a ver com plantas ou que são para commodity ou de consumo, são plantas, são frutas, grãos, coisas que a gente consome. A exploração não, o estudo dessas espécies, ele ainda tem muitas lacunas que a gente não consegue responder. Por exemplo, assim, eu tenho algumas espécies, uma parte delas são bromélias. Não sei se você sabe o que são bromélias. Sim, As folhas são todas assim, vai como se fosse concêntrico, assim. Eu tenho umas lá que crescem numa velocidade X, eu tenho outras que têm 2 anos e elas estão desse tamanho. Porque o crescimento delas é lento. Eu tenho outras espécies que não são bromélias, que em 4 meses a planta está desse tamanho. Então, varia muito em função. E a gente não tem, hoje, essa literatura bem estabelecida para essas espécies. Inclusive, isso são coisas que a gente quer responder, sabe? Massa. Que vai ficar registrado, né? Sim, a gente vai... Aí vai deixar o registro de vocês, dessa pesquisa. Sim, Nossa, a gente, esse convênio, né, chama Rede Propagar, ele já foi divulgado em alguns lugares, né, a nossa coordenadora, ela teve a oportunidade de ir para Harvard e daí ela fez uma palestra sobre o nosso convênio lá, a gente já levou trabalhos para congressos, Congresso de Botânica do ano passado, a gente apresentou trabalhos também, a gente já participou de algumas reportagens levando uns resultados iniciais, sabe? E é uma iniciativa importante, assim, de ser... Eu ia te perguntar isso, antes da gente seguir para os planos futuros aí, se é difícil fazer pesquisa no Brasil? Como que tá? Que pé que o Brasil... Viver de pesquisa. Não é difícil, porque assim, um processo de pesquisa, ele é um processo lento. E isso eu digo, mesmo que não no Brasil, porque... não adianta eu registrar uma coisa aqui, isso é um exemplo que eu dou. Vamos supor, eu consegui propagar uma planta que magicamente eu pus um pauzinho de pirlipimpim aqui e de um dia para o outro ela cresceu muito, se desenvolveu. E eu ponho isso no artigo, vamos supor. Se as outras pessoas não conseguirem repetir, isso não é ciência. Isso é um milagre, isso é qualquer coisa. Então, sempre que a gente faz os nossos trabalhos, a gente se baseia em uma literatura prévia, né, tenta desenvolver, avançar um pouco em relação a essa literatura prévia, só que se o que eu faço aqui, ninguém conseguir repetir, ou ninguém conseguiu repetir esse experimento e ter os meus resultados, teve resultados muito divergentes, aí você tem toda uma contradição, aí um embate científico, porque a ciência ela é feita em conjunto. Você entende? Eu faço uma coisa aqui, uma outra pessoa na Austrália tem que ter... eu tenho que colocar no trabalho tudo que essa pessoa precisa para ela repetir, se ela quiser esse trabalho. Inclusive, hoje em dia, algumas revistas, elas pedem para a gente compartilhar os dados. Porque se alguém quiser rodar uma análise, alguma coisa, essa pessoa tem acesso a esses dados. De bolo. Então, tem que sair assim, tudo igual. Exatamente. Mesmo gosto, mesma altura. Existe uma variação, às vezes até de aparelho. A pessoa usa um aparelho diferente, então a leitura dela ficou um pouco diferente dos dados do que o meu. Mas, além dela ser uma coisa demorada, aqui no Brasil a gente depende bastante dos incentivos federais, estaduais, de fundações de amparo à pesquisa, como a FAPESP, por exemplo, a CNPq. A gente tem fundações federais, só que isso daí também é um processo. Sai um edital, aí você tem alguns meses lá para mandar o edital, aí às vezes demora um tempão para você ter uma resposta, mesmo aprovado demora um tempão para sair o dinheiro, entendeu? Então, por mais que essas agências elas façam o que elas podem, ainda é um processo que não é um processo rápido, né? Quando você tem o dinheiro, vamos supor, via empresa, para a gente acabou sendo, com esse convênio com a Vale, acabou sendo muito benéfico para a gente, porque a gente fechou esse contrato, né? O Estado de São Paulo, porque a agência que é a sede, que é a APTA, ela é uma agência do Estado de São Paulo, né? Então, da Secretaria, inclusive, de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Então, a partir do momento que foi fechado, é tudo muito dinâmico, sabe? Aí roda. Os aportes, foi assim, não teve tanto uma demora, teve um cronograma certinho e tal. As fundações, elas funcionam também e uma grande parte da pesquisa hoje depende. Só que é um processo um pouco mais lento. É um pouco difícil. Eu estava lendo um pouquinho pesquisando sobre, depois que a gente conversou, sobre pesquisas, né? E aí peguei os índices, assim, mais ou menos,
de investimento, né, no Brasil, de parte científica, de pesquisa, que é 1,2% do PIB, né? Enquanto em outros países que são líderes, chega a 4% do PIB. Né? E a parte de pesquisa que mais é incentivada no Brasil é a parte tecnológica que vai para a indústria, porque o retorno é mais rápido, né? Então, realmente tem que se valorizar, né? Quando tá fora desse nicho, né? Que é a parte de parte biológica, enfim, porque não se tem, né? Infelizmente a gente está ainda caminhando perto de outros países, ainda que eu acredito que a gente está numa região privilegiada, que é o Sudeste, que tem mais incentivo, então eu fico imaginando, né, o total, o global, né? O todo no Brasil. O todo, mas enfim, vamos então, em termos de planos futuros, já entrando... Ainda bem que temos Ana, que não deixa isso morrer. Não larga a gente e os amigos dela. Gente, eu sou uma pessoa que... É engraçado, porque a gente demora muito pra... 5 minutinhos. A gente demora muito pra amadurecer quando o assunto é ciência. E eu digo isso porque a nossa formação é longa, né? Foram muitos anos, e ela é contínua. Então, assim... É uma coisa muito importante a gente pensar nisso, valorizar a ciência e também solicitar, né? Pedir que as pessoas valorizem, que o governo repasse mais verba. Tem toda uma pressão, né? Para isso. Porque a gente colhe os resultados depois, e que sabe? tenham pessoas que não desistam, né? Porque eu acho que hoje em dia, se você perguntar para o pessoal que vai fazer vestibular... Quer ser influencer, desculpa, não é assim. Não, é outro mundo, né? Você falou, às vezes né? buscam algo que dê resultado mais rápido. Né? É um mundo muito imediatista, né? Perguntinhas finais. Nossa, passa muito rápido. Nossa, passou muito... Não, hoje eu tive a sensação que passou, demorou meia hora. E a gente fica aqui assim, babando, né? Porque tanta informação, tanta coisa importante, né? Mas muito bom, parabéns pelo trabalho. Isso Obrigada, mesmo, Ana. Muito, muito legal. Ana, assim. a gente faz aqui nossas perguntinhas Você já é nossa seguidora, né? Então, a gente faz umas perguntinhas relacionadas a café. Então, com você não poderá ser diferente. Você bate-bola, assim. Tipo, você como boa tomadora de café igual a gente queria saber se o café, justamente por você ter a origem do que você falou, né? Da sua família e tudo mais, se o cheiro do café te remete a alguma memória afetiva. Nossa, gente, essa pergunta é maravilhosa, porque eu acho que... Eu desconheço qualquer pessoa que não tenha uma memória afetiva relacionada a um aroma tão maravilhoso e rico que é o aroma do café, né? Eu tenho sim porque a minha avó, que também era de roça, ela moía o café dela na hora, sabe? Ela tinha uns pezinhos lá, ela colhia, ela secava no terreirinho dela. A gente moía pra ela naquele... Tinha um moedor, aquele moedorzinho, já vi. Grudado na mesa. Maravilhoso. Preso na mesa, sim, bastante. E assim, o café, eu não sei, ele tem um poder mágico aí de fazer a gente começar o dia. Pelo menos pra mim. Sim, né? Se você não tomou um café, se eu não tomei um café, parece... Aí eu aceito, por favor, sempre. Não, o café é maravilhoso mesmo. A gente é suspeita, né? Eu sou bem suspeita. Mas eu tenho bastante, assim, principalmente em relação à minha avó, assim, e a minha Nessa mãe. época, né? Isso, minha mãe também. E se você pudesse... Eu sei que você trabalha pra caramba assim, mas se você pudesse pegar um day off, um dia inteiro, tranquilo, relax, e você pudesse sentar numa mesa igual a gente está agora e escolher uma pessoa para tomar um café durante uma tarde inteira, bater um papo. Pode ser qualquer pessoa. Alguém referência, famoso, profissional, alguém que já se foi, famoso, alguém que já partiu. Qualquer coisa. Algum qualquer ídolo. Qualquer coisa não, qualquer pessoa. Quem que você convidaria para esse papo? Olha, eu vou... Olha eu estragando o café. Eu vou fugir bem da área profissional. Assim, eu gostaria muito de conhecer, de ter conhecido o Zélio. O Zélio, que foi a pessoa que instituiu a religião da Umbanda com esse nome, que foi as pessoas falam fundador, mas não é bem assim, né? Quando a gente vai se debruçar sobre o tema, muitas coisas aconteciam antes do Zélio, porque assim, a experiência talvez dele... quem difundiu, né? Isso, exatamente. Ele foi meio com uma personificação da religião para muitas pessoas, porque ali, hoje aqui se inicia essa religião que vai perpetuar
né, até os fins dos tempos, eu não lembro exatamente as palavras dele, mas foi... E assim, numa época que, todo mundo, qualquer coisa espiritual era de demônio, qualquer coisa. E ele veio, assim, e fundou a tenda dele, e formalizou, né, agrupou nessas práticas religiosas. E pra gente, que é um bandista hoje em dia, a gente está, abre aspas, confortável. Porque quem veio antes da gente comeu o pão que o diabo amassou, sabe? Então, conversar com essas pessoas, com esses nossos ancestrais, religiosamente falando, né? Com a nossa avó de santo, com a nossa bisavó de santo, que são pessoas que viveram uma realidade totalmente diferente, muito mais... Não existiam leis de proteção contra a intolerância religiosa, não existiam, as pessoas eram presas, era totalmente criminalizado. Então, assim, eu queria conversar com essas pessoas, Legal. porque era... Interessante. Diferente, É uma né? carga que eu acho que eu não consigo num livro. Eu não consigo uma biografia delas, eu não consigo um livro teórico delas, mas eu consigo conversar com elas, então seria legal. Muito massa. Muito bom. Gostei. A gente queria te dar um pequeno Muito mimo obrigada. do nosso pó de café, para você lembrar desse Adorei, encontro, que desse lindo. papo. Uma lembrancinha aí. Nosso agradecimento, Ana, pra Te você. agradecer, se quiser passar o seu contato aí pro pessoal que gosta dessa O área. arroba Que é Ana. No LinkedIn eu tô com a Ana Paula Marques mesmo. Daí é só procurar. Eu tenho toda a descrição desse meu trabalho, inclusive algumas fotos, alguns estados que a gente já divulga, né? E no Instagram, @AnaPaula_Marques. Eu também acabo postando algumas coisas, assim, uma parte da minha vivência, tanto na pesquisa quanto nesse aspecto aí religioso também, que para mim é muito importante. Então, se alguém quiser me procurar... Somos irmãs de fé. Somos. Não, legal, a gente vai marcar o arroba De aqui terreiro embaixo. também. Por favor. A gente nossa marca. mãe, um beijo pra mãe Raquel, pros nossos irmãos de terreiro, maravilhosos. Todo mundo, a gente mora no coração. E eu agradeço muito o convite de vocês. Pô, a gente que agradece. A gente agradece. Assim, se vocês acharem que vocês têm mais assunto comigo, por favor, me convidem novamente. Sempre tem. Eu já tenho um monte de perguntas, não deu tempo, mas a gente Essa vai terceira fazer. temporada, a gente vai fazer mais 3. Vai Vai fazer a parte 2 com todos os convidados. Vamos brindar, então. Fazer um brinde Obrigada, pra gente gente. encerrar. Um brinde à pesquisa, ciência, Sempre. Umbanda. Pode café, café, gente. Isso aí.